empresa de crescimento e empresa de dividendos. Em uma delas, você tem a oportunidade de ganhar, sei lá, até 1000% e na outra, você ganha apenas alguns poucos centavos por mês. Ao menos essa é a visão da maioria dos investidores iniciantes. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar por que essa visão é equivocada e qual realmente é o melhor tipo de empresa para o investidor que está começando a investir em ações, as empresas de crescimento ou as empresas de dividendos. Eu sou João Marinho. Esse daqui é o Diário do Milhão e se você curte esse tipo de vídeo, eu já vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo e já deixar o like para me ajudar a apoiar o meu trabalho aqui nesse canal. Sem enrolação, vamos logo pro assunto do vídeo. Cara, é comum que muitas das pessoas tenham esse tipo de pensamento. Ah, empresa de dividendo é coisa para quem já tá velho, eu sou muito novo, eu não tenho por que investir em empresa de dividendo, vou investir em empresa de crescimento. Bom, se você não sabe ao certo ainda o que é uma empresa de crescimento e o que é uma empresa de dividendo, vamos começar esse vídeo pela definição acadêmica dos dois conceitos para você já ter uma noção e conseguir acompanhar o vídeo. Uma empresa de crescimento é aquela empresa que retém boa parte dos lucros que ela tem e reinveste na empresa nos seus projetos de crescimento e com isso acaba distribuindo poucos dividendos. Como eu já comentei nesse vídeo que vai estar aparecendo aqui em cima agora, a gente pode utilizar um indicador chamado payout, que representa a porcentagem do lucro da empresa que é distribuída no formato de dividendos. A gente utiliza esse indicador payout para ter uma noção se a empresa distribui muito ou pouco dividendo, e aí a gente consegue classificar ela entre uma empresa de crescimento e uma empresa de dividendos. Uma empresa que tem um payout alto significa que ela distribui muitos dividendos, enquanto uma empresa com um payout baixo significa que ela distribui poucos dividendos. Teoricamente, uma empresa de crescimento tem que ter um payout baixo, porque isso significa que ela distribui poucos dividendos e que a maior parte dos lucros estão retidos na empresa para reinvestimento nela própria. Ao contrário das empresas de crescimento, uma empresa de dividendos é aquela que distribui para os acionistas boa parte do lucro dela no formato de dividendos, e aí, consequentemente, sobra pouco para ela reinvestir nas suas próprias operações. Uma empresa de dividendo normalmente já é uma empresa líder de mercado que não tem mais muito para onde crescer, por isso ela prefere agregar valor para o acionista através da distribuição de dividendos. Uma empresa de dividendos, então, teoricamente teria que ter um payout elevado, porque significa que ela está distribuindo muitos dividendos. Eu digo teoricamente porque não é exatamente o payout que vai definir o momento atual da empresa. Uma empresa pode ter um payout baixo, por exemplo, o que indicaria que ela está distribuindo poucos dividendos e mesmo assim não estar crescendo. Então o processo de classificação de uma empresa é o seguinte, você vai olhar o payout daquela empresa. Um payout alto indica que a empresa é uma empresa de dividendos, porque ela está distribuindo muitos dividendos. Um payout baixo, porém, indica que talvez a empresa possa ser uma empresa de crescimento, porque ela pode não estar distribuindo dividendos e mesmo assim não estar crescendo. Então, nesses casos, você precisa de uma confirmação a mais para saber se a empresa é ou não de crescimento. O que você vai fazer é analisar o lucro líquido e o lucro operacional da empresa nos últimos anos e ver se os lucros estão crescentes, que aí eles estariam condizentes com o crescimento que supostamente a empresa deveria apresentar. E isso é lógico, se a empresa não está distribuindo dividendos, a gente espera que ela esteja ao menos crescendo, que ela está pegando dinheiro que ela não está distribuindo em dividendos e investindo no seu crescimento. E se ela está crescendo, o lucro líquido e o lucro operacional da empresa vão acompanhar esse crescimento. Se a empresa que você está analisando apresenta um payout baixo, mas não apresenta um crescimento constante do lucro líquido e do lucro operacional, essa é uma empresa que você precisa colocar um alerta nela. Se a empresa não distribui dividendos, mas também não cresce, significa que ela está apenas acumulando caixa. O lucro da empresa está todo virando caixa, ela não distribui nem reinveste. E isso não necessariamente é algo ruim, só é incomum. Você precisa entender o momento da empresa e os motivos que estão levando ela a apenas acumular caixa. Mas enfim, vamos voltar para o assunto principal do vídeo para a gente não se estender muito aqui. Muitos investidores acreditam que devem apenas investir em empresas de crescimento e desconsiderar completamente as empresas de dividendos. A ideia que eles utilizam é que se você é novo e vai investir para o longo prazo, você precisa investir naquelas empresas que vão ter aquelas guinadas monstruosas de crescimento, porque essas são as empresas que vão te trazer mais retorno no longo prazo. E essas empresas com essas guinadas muito grandes seriam as empresas de crescimento. E muitas pessoas acabam excluindo as empresas de dividendos como uma possibilidade para os investimentos justamente por causa dessa explicativa. Eu já vi muitas pessoas, por exemplo, dizerem que não investem em Ambev ou em Itaú, porque elas já são empresas muito consolidadas e não tem mais para onde crescer. Cara, então só para começar, essa já é uma ideia equivocada que a gente precisa quebrar ela aqui agora. Você pode até pensar que as empresas de crescimento são as que vão te trazer maior retorno no longo prazo. É um pensamento até que intuitivo. Mas isso não significa que empresas já consolidadas como a Ambev e a Itaú não vão te trazer retorno também. Isso é uma falha de conceito, é uma falha teórica.
O retorno no mercado de ações ele vem tanto através do crescimento quanto dos dividendos. São duas formas de se obter retorno no mercado de ações. E no final do dia, essas duas formas são uma consequência do lucro da empresa. É o lucro líquido da empresa que remunera o acionista. Tanto o crescimento quanto os dividendos, eles saem do lucro da empresa. Então o importante nessa história é o lucro, não o crescimento ou os dividendos em si. E mesmo assim, se você acredita que as empresas de crescimento necessariamente vão te trazer um retorno maior no longo prazo do que as empresas de dividendos, você está enganado. Eu tenho duas justificativas para explicar isso. A primeira delas é que isso não é uma classificação absoluta. Você não tem como definir se a empresa não distribui dividendos, ela vai crescer, se a empresa distribui, ela não vai crescer. Não é assim que funciona. Isso é uma regra variável. Depende muito do momento da empresa, do setor que ela está inserida, do momento econômico do país como um todo. Isso depende de vários fatores. Existem muitas empresas, por exemplo, que reinvestem quase tudo do seu lucro e não apresentam um crescimento anual tão elevado assim. Da mesma forma que existem empresas que distribuem muitos dividendos e reinvestem pouco no crescimento e no final do ano acabam apresentando um crescimento elevado. Não é tão incomum assim a gente encontrar empresas que são consideradas de dividendos e que estão crescendo mais do que empresas consideradas de crescimento. Você tem que pensar nessa classificação sempre como uma escala. A empresa pode ser muito de crescimento ou muito de dividendos, ou está no meio termo, ou está um pouquinho mais para um lado, um pouquinho mais para o outro. Não uma empresa é 100% de crescimento e uma empresa é 100% de dividendos. Um adicional a isso, por exemplo, seriam as empresas com um payout de 50%. Uma empresa que está no meio da faixa. Como você definiria uma empresa dessa? Ela é uma empresa de crescimento ou uma empresa de dividendo? Ela distribui metade do lucro e a outra metade ela reinveste em crescimento. E aí, o que é que a gente faz? E a resposta para isso é que não existe resposta. Essa é uma classificação relativa. E para ser sincero com você, essas classificações de empresas de crescimento e empresas de dividendos nem fazem tanto sentido assim quando a gente olha o cenário brasileiro. Isso porque aqui no Brasil é muito comum existir alternâncias entre essas duas classes. Um ano, a empresa pode reter boa parte do lucro para investir em crescimento, depois ela pode passar 3 anos distribuindo dividendos, e aí no ano seguinte ela quer fazer um projeto específico de expansão, um projeto específico de crescimento e interrompe a distribuição de dividendo para fazer esse investimento. É muito inconstante. É muito variável. No Brasil, a gente não tem tantas multinacionais gigantescas como existem nos Estados Unidos, como a Coca-Cola, a Gillette, enfim, que eles não têm mais realmente tanto para onde crescer. Aqui no Brasil, até mesmo as empresas que são consideradas empresas grandes, consolidadas de dividendos, que teoricamente não têm para onde crescer, têm sim, pelo menos um pouco de mercado para crescer, seja aqui ou no exterior. E a segunda justificativa vem de um estudo econômico realizado pelo economista Eugene Fama, lá nos Estados Unidos, que ele subdividiu as ações em 4 grupos diferentes e analisou o retorno histórico desses 4 grupos de ações entre 1926 e 2016. O estudo ele compara o retorno histórico de $1 investido em 1926 em cada uma dessas classes de ativos diferentes. Eu estou usando aqui um estudo do mercado estadunidense, ao invés de tentar parametrizar para o Brasil, porque aqui no Brasil a gente não tem um histórico muito longo de datas para analisar. É por isso, inclusive, se você tem alguma dúvida, que a gente normalmente utiliza estudos do mercado americano para fazer esses estudos econômicos da Bolsa de Valores. Bom, então o primeiro grupo que o Eugene Fama determinou foram as empresas grandes de dividendos. São aquelas big caps, as empresas já muito consolidadas, que não têm mais tanto para onde crescer e distribuem boa parte dos seus lucros na forma de dividendos. E o segundo grupo são as empresas grandes de crescimento. Também são as big caps, também são as empresas já consolidadas, mas diferentemente do primeiro grupo, elas ainda possuem um certo mercado para tomar. Elas acabam optando por não distribuir dividendos e utilizar o lucro para reinvestir em si própria. O terceiro grupo são as empresas pequenas de dividendos. Isso mesmo, são aquelas empresas pequenas que teoricamente ainda possuem muito mercado para crescer, mas que optam por distribuir dividendos. Então o senso comum do acionista é pensar que essa empresa não tem muito futuro. Afinal, se ela é uma empresa pequena que precisa crescer para rentabilizar melhor, mas distribui boa parte dos seus lucros na forma de dividendos e investe pouco no crescimento, é uma empresa que não vai crescer. Então o senso comum é a gente pensar que não é uma boa opção de empresa. E o quarto e último grupo são as empresas pequenas de crescimento. Essas aqui são as que normalmente a gente espera ter uma maior rentabilidade. São as empresas pequenas que possuem muito mercado para conquistar e utilizam o seu lucro justamente para isso, para investir em crescimento, investir em expansão, distribuindo poucos dividendos no processo. Entretanto, por mais que exista uma certa intuição nesse estudo, o resultado dele eu já te adianto que não é nada intuitivo. Antes de eu passar o resultado desse estudo, você vai fazer o seguinte: preste atenção, você vai pausar esse vídeo e você vai comentar aí embaixo qual dessas 4 classes você acha que rentabilizou melhor no longo prazo, qual você acha que teve um retorno melhor. Comenta aí embaixo que eu quero ver quantas pessoas vão acertar. Vai, pausa agora e comenta. Tá, agora que você já comentou, vamos pro resultado do estudo. O resultado do estudo vai aparecer aí na tela. Na linha vermelha nós temos as empresas grandes de crescimento. Na linha amarela nós temos as empresas pequenas de crescimento. Pois é, se você comentou a que era mais intuitiva, você já errou. As empresas pequenas de crescimento tiveram o pior resultado, junto com as empresas grandes de crescimento.
Na linha azul, nós temos as empresas grandes de dividendos. E em primeiro lugar, surpreendentemente, na linha verde, nós temos as empresas pequenas de dividendos. Eu avisei que era muito contraintuitivo. As empresas pequenas de dividendos, que possuem muito mercado para crescer, mas não investem nisso e acabam distribuindo muitos dividendos, foram as que rentabilizaram melhor no longo prazo, foram as que trouxeram um maior retorno histórico para o acionista. Tá, mas esse vídeo aqui já tá ficando um pouco mais longo do que eu imaginava, então vamos logo para a conclusão. O resultado desse estudo indica que você somente deve investir em empresas pequenas de crescimento? Não. O resultado do estudo não indica isso, e existem diversas justificativas para isso. Primeiro de tudo é que esses 4 retornos representam a média dos 4 grupos. Certamente, dentro de cada um desses 4 grupos, houve empresas que rentabilizaram muito bem, como por exemplo a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett que nunca distribuiu nada de dividendos. Então não vale a pena você desconsiderar nenhum tipo de empresa só porque a média da classe que ela está inserida performou pior do que uma outra média de classes. Cada empresa é uma empresa e deve ser analisada unicamente. O segundo motivo é que esse estudo é uma análise do passado. O economista Eugene Fama pegou uma janela de tempo específica e analisou o retorno dentro dessa janela, de 1926 até 2016. Se você pegar uma outra janela de tempo diferente, pode ser que o resultado seja diferente. E mesmo que o resultado não seja diferente em outra janela de tempo, nada garante que esse resultado vai se repetir no futuro. Da mesma forma que nada garante também que ele não vai. A pergunta central do vídeo é se empresas de crescimento são melhores que empresas de dividendos. E a resposta desse vídeo é que não existe uma resposta. Não tem como você definir uma resposta correta para isso. E é aí que se encontra toda a mágica da diversificação na Bolsa de Valores. Ao meu ver, o real significado da Bolsa de Valores é a sobrevivência. Você precisa sobreviver e ser constante no longo prazo. E você somente conseguirá alcançar a sobrevivência e a consistência através da diversificação. Diversificação entre boas empresas de crescimento e boas empresas de dividendos. Esse é o segredo. Lembre-se sempre que o que remunera o acionista no longo prazo é o lucro da empresa, seja no formato de crescimento ou no formato de dividendos, ou então nos dois. Bom, então esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha sido didático o suficiente. Eu vou pedir que, se você gostou desse vídeo, você já se inscreva no canal do botão vermelho aí embaixo, deixe o like para poder apoiar o meu projeto, compartilhe esse vídeo com seus amigos que têm interesse no assunto e deixe algum comentário aí embaixo com alguma dúvida ou alguma observação que você fez ao longo do vídeo, que eu vou ficar muito feliz de responder. Me dá muito trabalho fazer as pesquisas para poder construir esses vídeos, então o feedback é sempre algo muito positivo para mim. Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo alguns links das minhas redes sociais, do meu Instagram, do meu site, caso você queira interagir comigo por lá, que a gente consegue fazer uma interação mais eficiente do que aqui pelo YouTube. Aí na descrição também vão estar alguns links, alguns downloads gratuitos que eu disponibilizo aqui para o canal, um e-book de como investir em ações, que você pode enviar para os seus amigos que estão começando a investir em ações, uma planilha para você poder fazer o seu planejamento financeiro, cortar os seus gastos e investir melhor. Tá tudo aí embaixo na descrição, é só clicar, tudo gratuito, você não vai estar me pagando nada por isso. Eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você num próximo vídeo.